Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, estou aqui dividindo a bancada com a nossa comentarista, Ledi Almeida. E a Ledi, direto de Guaíba? Direto de Guaíba, nado. Nado, é? Não, tu veio da barca, de barca, né? Não vem com essa conversa aqui, não vem passar esse cachorro para nós aqui, nessa hora da manhã, né? Que estamos gravando aqui de manhã. Bom, a Ledi Almeida, estou sabendo de Guaíba e traz uma convidada de Guaíba, especial hoje, né? Hoje é especial para todos nós, todos os nossos ouvintes. Prazer, Silvio, estar aqui novamente, né, contigo. E hoje a gente traz uma pessoa especial, que é a Claudinha Jardim. Ela tem um nome extenso, mas ela é conhecida como Claudinha Jardim. Hoje ela vem de 2 mandatos como vereadora no município de Guaíba. E hoje ela é nossa vice-prefeita e secretária da Educação. Claudinha, seja bem-vinda ao nosso programa Economia e Desenvolvimento. E conta para nós como está sendo essa tua experiência. Obrigada, Silvia. Obrigada, Ledi, pelo convite de estar aqui com vocês no programa que fala de economia e desenvolvimento e de tantas as coisas que são importantes para o nosso Rio Grande do Sul. Muito feliz de ter essa oportunidade. Nós iniciamos agora a gestão no dia 1º de janeiro e ousamos, eu e o prefeito Maranata, em não nomear secretários pelo período de janeiro e fevereiro, acreditando numa transição que ainda era necessário, visto a eleição ter sido posterior por causa da pandemia. E com isso, a gente tinha alguns fatores de não só conhecer as estruturas de cada secretaria, os processos e fluxos, mas também fazer uma economia em recursos, porque não nomeamos nem secretários. Numa época dessas, né? Exatamente, Silvio. Nós não nomeamos nem secretários, nem diretores e nem comissionados até o final de fevereiro. E tocamos, então, né, nos dividimos e tocamos as secretarias, os serviços da cidade. Aí, em março, nós apresentamos para a cidade de Guaíba os novos secretários, os gestores das pastas, e eu sigo, então, como secretária de Educação, sou professora, esta é a minha profissão. É professora estadual ou municipal? Sou professora da rede estadual desde 2002, né? Tanto de anos iniciais como de língua portuguesa para o ensino médio, e aí, além de ser formada em letras, também sou pedagoga, pós-graduada em gestão escolar, educação especial, e estou concluindo agora o meu mestrado em educação. Está sendo um grande desafio, Ledi, um desafio muito importante de mostrar para a cidade de Guaíba que uma política diferente, que a gente acredita mais próximo do cidadão, ela é possível de fazer. Requer muita dedicação, Silvio. A gente chega, tanto eu quanto o prefeito, muito cedo na prefeitura, 6h30 da manhã, é o nosso dia já inicia com ações de atendimentos e indo nos lugares da cidade e vai até muito tarde, mas nós queríamos ter essa oportunidade, então agora precisamos trabalhar para mostrar a diferença. Ainda mais o seguinte, nós sabemos que os prefeitos que assumiram, e vale aqui para Porto Alegre, para todos os prefeitos que assumiram agora em janeiro, eles pegaram um desafio extra que nunca nenhum prefeito havia alcançado, ou seja, ter que conviver, administrar o município diante de uma pandemia. Como é que o município de Guaíba está tratando a questão da pandemia, do ponto de vista, assim, da estratégia do comércio, das atividades, da profilaxia? Como é que vocês estão tratando isso lá? Nós temos como um grande objetivo, óbvio, salvar as vidas, mas não podemos fazer com que a cidade pare. Então, a ideia é buscar um ponto de equilíbrio em que a gente consiga realmente dar as respostas que o cidadão guaibense tanto espera de nós. E nós temos feito reuniões por setores. Bandeira tá preta, a situação está muito difícil, a gente faz até mesmo reunião virtual, buscando as soluções junto com os segmentos. Quando nós tivemos que fazer o lockdown, toda a região sul fez, nós conversamos antes de tomar uma decisão com os donos de supermercados em reunião, com os donos de postos de gasolina numa outra reunião, com o grupo das farmácias em outro momento, para aí sim tomando as decisões que também buscamos levar ao Comitê de Enfrentamento e Combate à Covid-19 para ter o respaldo de não simplesmente fechar tudo, porque o que pode parecer aos olhos, né, de muitas pessoas que estão sentindo na pele essa questão da desigualdade social? Olha, fechou e simplesmente não está buscando uma ação proativa. E aí, neste momento, a gente também conseguiu avançar na região Guaíba, né, dentro do que o Estado dividiu os municípios para ter a cogestão, que o nosso município não tinha aderido ainda. Então, agora, nós estamos fazendo parte dessa cogestão, nesse momento em bandeira preta, mas atuando na parte dos serviços não essenciais como bandeira vermelha.
Antes da Ledito fazer outra questão, eu quero lhe perguntar o seguinte, diante dessa questão da pandemia, qual foi o impacto da pandemia na comunidade, ou seja, de contaminados, a oferta de leitos, a rede hospitalar, a rede sanitária está disponível lá, quer dizer, há um colapso lá ou não? Porque em algumas outras áreas, Porto Alegre existe esse colapso, né? Agora parece que está a coisa melhorando, mas do ponto de vista da oferta de leite, da oferta da comunidade, da sociedade de guaibense em relação aos contaminados, à situação da pandemia. Os números cresceram muito, numa velocidade gigantesca no último mês. Chegamos ao ponto também de não termos leito suficiente. Não é apenas para o cidadão guaibense, tem toda uma região que utiliza os leitos Covid e os leitos UTI, que nós recebemos no hospital, esses leitos de UTI do Estado fechados. E conseguimos, então, retomar, eles foram reabertos. 30 leitos Covid e mais os 10 de UTI, com superlotação. Nesse meio tempo, trabalhamos para ampliar esses atendimentos e conseguimos montar, então, uma estrutura física e de atendimentos de recursos humanos para mais 12 leitos, também com 2 respiradores. Nós fizemos uma troca também no contrato de gestão do pronto atendimento do município, tanto o geral como para a área Covid. Mudamos, então, em fevereiro, a administração, passando a ser, então, a gestão com o Hospital Vila Nova, que nos traz um respaldo técnico de mais presença também por ser uma rede daqui. E começamos a ampliar a forma de atendimento, como, por exemplo, os testes que são necessários também sendo feitos nos postos de saúde e não só no pronto atendimento para não ter aglomeração. Colocamos um grande grupo de servidores a trabalhar com a Defesa Civil, porque temos os protocolos administrativos, né? Em bandeira preta, somente 25% presencial e o Ministério Público é muito presente dentro da administração para fazer a sua fiscalização. Então, nós temos 40 servidores trabalhando diariamente com informação à população de Guaíba, né? Como Defesa Civil, agora com a abertura do comércio, indo nas filas, dias de vacinação, buscando orientar. Houve reuniões que eu pude observar, que eu acompanho, né, nas redes sociais da Prefeitura, houve reuniões até com os líderes empresariais para a questão de voltar ao comércio, voltar às atividades, e também está tendo um forte trabalho na questão de vacinação das pessoas. Como que está funcionando e as idades que podem as pessoas fazer essa vacina? Essa semana nós estamos trabalhando com o penúltimo lote recebido e nós vamos até sábado, então, cada dia de forma que vai numa decrescente, né? Chegando à idade de 73 anos, no sábado, num drive-thru que vai ser feito no estacionamento do fórum. E na próxima semana, então, a perspectiva de ampliar. Mas conseguimos vacinar agora dá oportunidade para todos os profissionais de saúde, até aqueles que não estão na linha de frente da Covid e que trabalham em outras áreas, como consultórios, além também de pessoas que não estão contempladas dentro das fases iniciais, mas que a gente consegue fazer um remanejo de doses, levando ao comitê e conversando com o Ministério Público, como as atendentes de farmácia. E isso a gente está conseguindo colocar, então, dentro das prioridades. Tá. Como secretária de Educação, hoje que tu é responsável, né, por essa pasta, quais são as atividades, o que está se fazendo para... Existe a possibilidade de retomar a educação? Como que está no nosso município, assim... Quais são as diretrizes, né, que está sendo adotadas? Hoje nós temos uma suspensão judicial em todo o território do Estado, que não permite, nem mesmo da rede particular, que já esteja com seus planos de contingência pelo COI, a retomada presencial. Nós iniciamos o ano letivo no dia 22 de fevereiro, já com ensino remoto, para poder fazer uma transição não só sanitária, mas também pedagógica para o híbrido e posterior o presencial. Nós temos dado todo um suporte para as nossas escolas e também começamos a implementação do programa Conectados pela Educação, junto com o Condica, de colocar internet, pontos de internet para as famílias em vulnerabilidade social, que os filhos não estavam, então, Silvio, assistindo às aulas, participando,
pela essa questão econômica. Então, são 1.050 pontos de internet que vai chegar a 1.400 alunos da rede do município, que é uma rede de 10.500 alunos. Isso tem um prazo para ser determinado, assim? Já iniciamos. Já iniciou? Já passamos a parte do processo de licitatório, já tem a ordem de início do serviço, já pegamos os termos com as escolas, porque não podemos chegar numa residência sem uma autorização para colocar aquele ponto de internet. Então, essa caminhada, ela vem numa crescente também. E, paralelo a isso, buscando dar um suporte que o momento exige, como com a questão das psicoescolares, fazendo um atendimento com a comunidade escolar. Nós tivemos perdas, né, em óbito de servidores do município, de professores, tem famílias passando por um processo de luto. Então, agora, por meio do meu gabinete de vice-prefeita, teremos um comitê estratégico que vai fazer o atendimento de psicologia e também linkado à assistência social, vai ser intersetorial, então, para fazer o atendimento à população e aos servidores. Para dar um suporte à população. Isso, porque a saúde emocional ela é fundamental e nós sabemos que, de forma geral, ou por contas a pagar, ou por saúde, ou por alguém que está hospitalizado, enfim, a sociedade não está bem, mexe, né? Mexe com as pessoas, até porque tem a decrescente econômica, né? O desemprego crescendo. E essa é uma questão importante que a Claudinha que coloca, né, que lamentavelmente se politizou muito essa questão toda, por exemplo, a questão da vida e da ciência, né? Nós sabemos, assim, eu sempre digo nos meus espaços de televisão, não só aqui, lá na RDC TV e tal, que a vida é importante, claro que é importante, mas a empresa, ela não é um ser abstrato, a empresa é vida. Atrás do CNPJ tem quantos CPFs, né? A empresa só existe, ela só tem vida porque tem vidas humanas atrás delas. E cada empresa não tem só uma vida. Um CNPJ tem muitas vezes quantos CPFs, né? Então é preciso compatibilizar isso aí. Parabéns à Prefeitura de Guaíba que está tendo essa sensibilidade. E, Claudinho, eu questiono a seguinte situação, porque isso tem acontecido em grandes aglomerações urbanas, o Rio São Paulo, aqui em Porto Alegre também. E eu quero saber se Guaíba, como é que está tratando e se existe essa questão lá. Ou seja, eu sei que Guaíba, eu fui muito em Guaíba, naquela margem do rio ali. À beira do Guaíba. À beira do Guaíba. Ali era muito usado para eventos, aglomerações lícitas, não lícitas, legais ou não legais. Hoje, como é que está a fiscalização disso? Existe essa preocupação? Existe esse tipo de movimento que está furando esse processo todo de não aglomerar? Nós fizemos ações sequenciais nessa parte de fiscalização e reorganizamos a estrutura dos fiscais da prefeitura quando chegamos para que se tivesse mais mão humana para fazer esse tipo de trabalho, porque ao mesmo tempo que tem pessoas muito conscientes e que colaboram muito nesses momentos que são necessários, essa reclusão, essa questão da nossa liberdade individual que fica meio que... Comprometida, né? Comprometida, justamente. Nós temos muitas pessoas que acabam fazendo esses testes de paciência até mesmo com o poder público, porque Desafio, a Defesa Civil faz a interdição da praça, porque não tem como fazer o uso nesse momento tão delicado que a circulação faz com que mais pessoas estejam contaminadas. Então, a Defesa Civil faz o seu papel, coloca as tarjas, no outro dia tem pessoas utilizando, tem que ir lá colocar novamente, mas é um trabalho em conjunto, então, que nós fazemos da equipe de fiscalização com os agentes da Defesa Civil, levando orientação. Nós fizemos blitz... Trabalho de conscientização, Isso, nós né? fizemos blitz sanitárias durante todo o período de lockdown. Nós estávamos na rua, parando os veículos, abordando, falando com as pessoas na rua, até mesmo distribuindo máscaras para as pessoas entenderem que é para a sua proteção, mas é para o outro também, né? E tu tem que ter essa consciência coletiva também, solidariedade, né? Com Exatamente. Outro, né? Houve detetização do centro? Sim, em vários espaços a gente tem feito isso também, dentro de um cronograma, para fazer essa parte de sanitização de paradas de ônibus, no entorno dos postos de saúde, do próprio pronto atendimento, que são pequenas ações, mas que em conjunto a gente busca não simplesmente fazer, vamos fechar aqui ou ali, mas conseguir uma ação proativa, né? Sim. De tentar enfrentar o vírus. Está se observando aí que o executivo, o município de Guaíba tem um executivo que faz essa ação, quer dizer, ele tem essa situação propositiva na comunidade. Eu te pergunto pela experiência até que tu tens como vereadora, como é que é o protagonismo da Câmara de Vereadores lá? Porque tem muitas cidades aqui em Porto Alegre, na administração passada,
lamentavelmente, a Câmara de Vereadores não teve uma participação como está tendo agora, com a eleição do novo prefeito e a nova Câmara de Vereadores. Porto Alegre está tendo uma participação grande da Câmara de Vereadores na questão de propor, discutir, enfim, encontrar o melhor caminho. Em Guaíba, isso tem acontecido? Nós acreditamos, enquanto gestão, muito na independência dos poderes, e para que isso aconteça com a real forma harmônica que tem que ser, o vereador ele precisa receber as informações do dia a dia das ações do executivo, porque ele é um dos agentes fiscalizadores. Então, um hábito que nós temos desde janeiro, Silvio, é fazer o chamamento de todos os vereadores, independentemente do seu partido ou da sua posição de governabilidade ou não, entendendo que a cidade é de todos nós, né, e que essas nossas diferenças precisam ficar de lado, porque a cidade precisa dessa união. Então, nós temos representantes do próprio Legislativo que participam de todas as reuniões ordinárias ou extraordinárias do Comitê de Covid, e nós fazemos reuniões periódicas com todos os vereadores, quando não demandados por eles também, fazendo eles acompanharem e nos trazerem situações que o externo os permite, e não, às vezes, a nós que estamos ali tão focados, né, nas resoluções dos problemas, para que eles tenham esse protagonismo e para que as ideias que eles trazem como vereadores, como parlamentares, sejam colocadas em prática, analisadas com bons olhos por parte do Executivo. Então, um exemplo que eu te dou, que os vereadores trouxeram, era a questão das informações, né, para os familiares dos pacientes Covid, que estavam com dificuldade, né, muito atendimento no hospital e o hospital não dando conta. Então, em cima dessas falas e dessas presenças, porque tanto o prefeito quanto eu, nós vamos diariamente lá também dar um suporte, a gente organizou servidores da prefeitura com um preparo de acolhimento em horários específicos para estar de domingo a domingo fazendo essa comunicação com as famílias, porque aí tu acaba com aquela parte da angústia por falta de informações. E assim nós temos levado, com muito diálogo, muito diálogo. Que existe entre governo, vice-prefeita e prefeito é constante com a população, né? Sim. Que vocês têm um contato, desde a campanha, vocês continuam com esse contato junto à população, né? Para dar um acolhimento a elas e escutar as suas dores. Sim, né? A gente mantém essa rotina muito ativa, Ledi. Às vezes não na velocidade que o cidadão gostaria que, por exemplo, a vice-prefeita respondesse um WhatsApp, mas não deixando de responder a cada mensagem que chega, entendendo que aquela dor do cidadão, para ele, é naquele momento o mais importante que tem. Né? É essencial, né? Falando sempre em essencial. Né? Eu pergunto uma questão que a Ledi já conversou comigo a respeito disso aí, eu gostaria que a vice-prefeita nos esclarecesse. Em todos os lugares, seja o governo dos estados, prefeituras, a prefeitura escolheu um grupo de pessoas técnicas e tal nessa área sanitária para que eles pudessem dar subsídios, fundamentos e tal para as medidas serem tomadas, né? Aqui no Rio Grande do Sul, lamentavelmente, o governador aí tem escondido, os integrantes, a gente tem cobrado isso, dessa comissão. E eu sempre, na condição de jornalista, em meus espaços, tenho cobrado o seguinte, a participação de médicos, dos conselhos de medicina, das associações médicas, porque eles é que sabem, eles é que têm os fundamentos médicos e científicos que possam, então, dar os instrumentos necessários à disposição da Prefeitura para as ações que a Prefeitura julgar necessárias. Lá em Guaíba, como é que é feito? Vocês têm esse comitê? E quem é que constitui esse comitê? Nós temos o Comitê de Enfrentamento e Combate à Covid-19, que é formado por vários setores da Prefeitura, mas, na sua grande maioria, por técnicos da área da saúde, vigilância sanitária, médicos, a parte de enfermagem, da unidade básica de saúde para vacinação. Então, eles são os participantes junto com a Secretaria de Governo, porque faz a articulação dos decretos, a Procuradoria-Geral do município, porque tem que fazer as implicações legais, tanto eu quanto o prefeito, né? O prefeito, até então, é o agente que participa, mas fez questão de me colocar também na portaria de designação para a gente trazer as questões da educação, para a gente pensar juntos as soluções. Porque é tudo um elo, né? E, é claro, a secretária de saúde, o diretor de saúde também faz parte, porque são que fazem a ação de articulação da política pública, mas primeiro sempre levando nas ações ordinárias o que vem nos trazendo os técnicos
que entendem de saúde e de prevenção. Claudinha, nós poderíamos falar muito mais ainda sobre isso. Vai vir mais vezes aqui. Gostei muito da Claudinha. A Claudinha, além de falar muito bem, é vereadora, né? Ela tem o dom também de falar em público, né? Falar com o microfone e tal. Então, agradeço muito. Gostei muito de ouvir as coisas de Guaíba. Gosto muito de Guaíba. Teve a CNPC sempre foi minha cliente aqui. Certamente voltaremos a ter essa parceria. Ela nos dá muito apoio também no Com certeza, a CNPC né, sempre deu lá, muito vejo aqui o trabalho que a celulose rio-grandense faz lá em Guaíba. Muito obrigado, parabéns. Vamos ver se uma hora dessa vem tu e o prefeito, os dois aqui para conversar conosco. Com certeza, vou ficar aguardando o convite. Então tá, muito obrigado e parabéns lá para Guaíba ter uma administração que esteja realmente pensando com sensibilidade as coisas que, de um lado, preservem as empresas, mas também preservem a vida e preservem as empresas, porque, afinal de contas, tudo é vida. Um abraço, obrigado, Claudinha. Obrigada. Obrigada pelo convite. Então tá, um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.